Olá, gente, bom dia. Mais uma vez estou aqui para dar continuidade, né? A pregação que eu quero fazer aqui para o Senhor, para você ouvir a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Um pouco do que eu entendo eu quero passar para você, tá bom? Hoje, sexta-feira, 18 de julho de 2025. Vamos ouvir hoje a palavra de Deus que se encontra no livro de Mateus. Mateus, capítulo 6, versículo 33. O único versículo, 33, tá bom? Então é isso, gente. Eu quero falar para vocês que é o seguinte: todas as vezes que a gente vai fazer alguma coisa para Deus, sabe? Acontece alguma coisa. Eu já tinha feito esse vídeo, tá? Ainda há pouco, mas foi preciso apagar e começar tudo de novo. Mas é assim, não desistir e insistir de fazer a vontade do Senhor. Vamos lá, eu quero, todas as vezes que eu vou começar a fazer uma pregação, eu tenho um tema, e o tema de hoje da palavra é este: o reino de Deus e sua justiça, tá? São prioridades. A palavra diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Jesus diz para a gente colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Fazer a vontade de Deus. Né? Coloque Ele no centro de tudo na nossa vida. E as outras coisas vos serão acrescentadas. Certo? Nós vivemos sempre em constante busca de sustento, segurança e sucesso. Isso é uma realidade. A gente vive nesse mundo. Mas a pessoa sempre vive buscando segurança, sustento para a nossa carne, né? E sucesso. É isso. A pessoa sempre pensa em voar mais alto, de ter um padrão mais alto, né? Mais elevado, um cargo mais elevado. Essa é a realidade. Se chama sucesso, tá? Jesus, nos ensinando o Sermão do Monte, nos mostra uma verdade poderosa. Há uma ordem correta de prioridade. Ele nos chama para buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. E somente quando colocamos Deus, né, no centro de tudo em nossa vida, todas as outras coisas, todas as outras áreas da nossa vida encontram equilíbrio, tá? Então, todas as áreas da nossa vida só vai encontrar um equilíbrio, só vai andar alinhada com a vontade de Deus se colocarmos Deus em primeiro lugar na nossa vida. Sem colocar Deus na nossa vida em prioridade, em primeiro lugar, não adianta. Porque as coisas sempre vão dar erradas. Você pode até pensar que alguma coisa está dando certo na frente ali, mas lá atrás você vai quebrar a cara. Isso é com certeza, tá? E eu quero falar aqui para você a primeira aplicação, dessa primeira aplicação que diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Não, mas buscai primeiro o reino de Deus. Vamos lá. Buscar o reino de Deus significa desejar que Deus reine sobre as nossas vidas. E viver em Cristo, em vez de correr atrás apenas das outras coisas terrenas. Nós temos que deixar Deus tomar de conta da nossa vida. Viver com Ele. Tá? Deixar que Ele faça tudo na nossa vida. Entregar a nossa vida para Ele. De corpo e alma. Ter confiança nele. Confiar. Acima de todos e de tudo. Confiar no Senhor. Por mais luta, tribulação, decepção que você passe na vida. Mas nós temos que confiar em Deus. Temos que colocar Ele em primeiro lugar na nossa vida, para que Ele direcione a nossa vida. Porque na realidade, Ele está fazendo um chamado para mim e para você. Tá? Para que a gente busque Ele em primeiro lugar. Porque Ele quer o nosso bem. Ele quer a nossa felicidade. Tá? Por isso que Ele pede para a gente buscar Ele. Para que a gente tenha tudo isso na nossa vida. Certo? E olha só. Tem uma referência aqui que vamos encontrar no livro de Romanos, capítulo 14, versículo 17, que diz: pois o reino de Deus não é comida nem bebida,
mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. É o que eu acabei de falar para você. A gente não tem que se estar preocupado com comida, com bebida, com vestes, com calçado. Tudo isso Deus vai nos dar. No decorrer dos dias, no decorrer do tempo. É devagarzinho? É devagar. Se você colocar Ele na sua vida em primeiro lugar, não vai te faltar nada. Tá? Mas o reino de Deus é justiça, é paz, é alegria no Espírito Santo. Tá? Porque você viver em constante alegria, com seu espírito sempre alegre, de bem com Jesus, é a coisa melhor que tem na nossa vida. Aleluia, glória a Deus. Tem a segunda aplicação também, que é a justiça. Tá? Justiça aqui fala de viver de acordo com os padrões de Deus e não de acordo com a nossa vontade. Tá? Nós temos que viver de acordo com os padrões de Deus, fazendo o que é certo aos olhos dele e não aos nossos. É refletir o caráter de Cristo em tudo que fazemos, mesmo quando ninguém está olhando. Tá? Porque é muito fácil você dizer que está fazendo a vontade de Deus, é muito fácil você fazer a vontade de Deus ali quando todo mundo está olhando para você. Quando, por exemplo, você querer ser mais santo do que os outros na igreja. Mas quando você está sozinho, você está fazendo tudo de errado. Né? E não é isso que Deus quer. A gente tem que fazer a vontade de Cristo, principalmente quando a gente estiver só. A gente tem que lembrar do caráter de Deus. Porque se você colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, você vai começar agora, a partir de agora, a fazer as coisas certas. Porque vem uma vozinha de um lado pedindo para você fazer as coisas erradas. Do outro lado, vem a vozinha, sabe? Uma vozinha boa, bonita, macia, dizendo, não faça isso não. Você está fazendo tudo errado. Você colocou Deus em frente de tudo, no centro de tudo, então você agora tem que fazer a vontade de Deus. E é difícil quando você está acostumado a fazer tudo de acordo com a sua vontade. É difícil quando você está acostumado a fazer os desejos da carne. Tudo que você quer sem pensar em Jesus. Tá? Mas a partir de do momento que você coloca Deus em primeiro lugar, você vai ter que renunciar essa vontade da carne. E a partir de agora fazer a vontade de Deus. Lembrar sempre do caráter de Cristo. Porque se você colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, a partir de agora, você vai ter a mente de Cristo. Louvado seja Deus. Tá? Então lembre sempre do caráter de Cristo. E de fazer a vontade de Deus não só quando estiver no meio do povo. Mas quando você estiver sozinho também. Quando vier aquelas vontades de fazer as coisas erradas. Tá? Quando você chegar alguém na sua casa tentando falar da vida do outro. Aí você sempre diz, sabe? Dando um conselho bom. Pedindo para a pessoa parar de fazer aquilo. Quando a pessoa for falar uma coisa de errado, você diz, não, mas você vai dando conselho, não, fulano, mas é assim, assim, assim. Você sempre tem que fazer a vontade de Deus. Tá? Para que não haja contenda, para que não haja briga, para que não aconteça nada de errado. Tá bom? Então é isso. E olha só, tem uma referência no livro de Salmo, no capítulo 37, versículos 5 e 6, que diz assim, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Tá vendo? Você tem que confiar sem desconfiar. Você tem que entregar tudo na sua vida a Jesus. Confiar nele cegamente, sabe? De olhos fechados. De olhos fechados. Você tem que confiar em Jesus. A casa está pegando fogo, está tudo caindo assim. 1.000 de um lado, 10.000 do outro lado. Mas você tem sempre que confiar que Deus vai fazer o melhor para você. Tá? É isso, confiar nele. E o mais ele fará. Ele fará sobressair a justiça como a luz e o seu juízo como o sol ao meio-dia. Ao meio-dia, quando o sol está brilhando. O sol ilumina todos. Né? O sol nasceu para todos. Assim é a justiça de Cristo.
tá? Assim é a justiça de Cristo, como o sol ao meio-dia. Agora vamos passar para a terceira aplicação, que diz assim: as outras coisas serão acrescentadas. Tá bom? Jesus promete, ao colocarmos Deus em primeiro lugar, que Ele cuidará do restante. Necessidades, oportunidades, direção e provisão. Deus estando em primeiro lugar, no centro de tudo na nossa vida, Ele vai cuidar de tudo, de todo o restante. Porque se você colocar Ele em prioridade, você vai confiar nele, você está confiando, né? Que por mais luta que você passe, por mais necessidade que você passe, mas Deus vai acrescentar tudo na nossa vida. Se hoje você está vivendo de uma forma, está ruim hoje, coloca Deus na tua vida. Aí você dorme à noite, quando for amanhã, as coisas começam a se alinhar na presença de Deus. As coisas começam a andar na presença de Deus. As coisas começam a se direcionar, a andar, sabe, em alinhamento com a vontade de Deus. Vai aparecer oportunidades na sua vida, oportunidades de Cristo na sua vida. Porque eu quero falar para você que o diabo também abre portas, também mostra oportunidades na vida da pessoa. Se você não tiver conectado com Cristo de verdade, você vai até achar que aquela porta que foi aberta na sua vida é de Deus. Mas uma porta que Deus abre, não vai ter contenda, você não vai quebrar a cara mais na frente. Porque você vai estar direcionado com Cristo. Porque a porta que o diabo abre, você no momento você pode até achar que foi Deus que abriu. Mas na frente vai dar tudo errado. Tá? Muitas vezes a pessoa pode dizer assim, pode até dar um exemplo. Ah, mas eu não vivo com Cristo não, eu não aceitei Jesus, eu não sou evangélico, eu não sou servo do Senhor, mas tenho tudo na minha vida. Será que foi Deus mesmo que te deu? Porque o diabo também pode dar. O diabo pode fazer coisas que você acha que foi Deus que fez na sua vida. Mas que vem para acabar com a vida da pessoa. Porque o diabo veio para roubar, matar e destruir. Então você pode até achar no momento que as coisas estão maravilhosas, foi Deus que fez. Mas se você não estiver conectado com Cristo, se você não tiver colocado Deus em primeiro lugar na sua vida, como foi Jesus que abriu? Não pode ter sido Ele. Então você vai quebrar a cara lá na frente. Tá? Então você tem que observar essas duas coisas. Tá? Então é isso. Coloca Deus na direção da tua vida. Aceita Jesus. Anda com Ele. Entendeu? Faz a vontade dEle. Coloca Ele em primeiro lugar em tudo na tua vida. E aí você vai ver as coisas começar a se alinharem de verdade. Sabe? De acordo com a vontade de Deus. As coisas vão se alinhando devagarzinho, dia após dia, hora após hora, tempo após tempo, mas de acordo com a vontade de Deus. Certo? Tem uma referência no livro de Salmos, capítulo 23, o versículo 1 somente, que diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Nada, mas é nada vai faltar. Entendeu? As lutas também aparecem na nossa vida, porque aceitar Cristo, viver com Cristo não é só bonança, não. A gente passa por lutas. Vem as doenças, vem as tribulações, mas você passar em tudo isso com Cristo é muito melhor do que você passar sem Ele. Sabia disso? Acredita no que eu estou te falando. Confia no Senhor. Tá bom? E olha só. É mais do que uma promessa de Cristo, é um chamado. É um chamado para uma vida de fé. Dependência e obediência a Deus. Você tem que depender de Deus. Você tem que obedecer a Deus.
renunciar ao pecado, renunciar ao desejo da carne, renunciar àquela vontade de brigar, de falar palavrão, sabe, tem horas que você sente mesmo vontade de dizer um monte de coisa para alguém, entendeu? Porque às vezes você está fazendo as coisas tudo certo, mas vem outra pessoa e vai querer fazer alguma coisa até mesmo para te afrontar. A palavra certa é essa, afrontar. Mas você lembra do caráter de Cristo. E começa a pensar o que Jesus faria se estivesse no seu lugar. E se você fizer dessa forma, começar a lembrar de Jesus, nunca você vai fazer errado. Sempre você vai lembrar de Cristo. É difícil, é. É muito difícil, gente. Porque tem horas que a gente dá vontade de soltar os cachorros mesmo, sabe? Chutar o balde. Mas não adianta. De que adianta? Você vai ficar com raiva e vai fazer o outro ficar mais atribulado ainda, com mais raiva ainda. E vai desobedecer a Deus. Deus não vai gostar das nossas atitudes, das nossas ações, do que a gente está fazendo. E ao invés de você andar para frente, você vai andar para trás. Não adianta, né? Então, na realidade, Ele está nos chamando para a gente viver na dependência dEle. E obedecer a Ele. Renunciar a tudo. Sabe aquela ira que você tem às vezes no seu coração, na sua mente? Aquela raiva. Aquele desejo de vingança. Se você não renunciar, não jogar tudo para trás, sabe? Não adianta você dizer que serve a Deus. Não adianta. Você pode até ir para a igreja, você pode até dizer que está servindo a Deus. Mas se você continuar com esse sentimento horrível no seu coração, não adianta. Qual é o evangelho bem que você está servindo? Porque Deus é amor, Ele é o próprio amor. É difícil, gente, servir a Jesus é difícil. Nós somos humanos, somos imperfeitos. Mas Jesus diz também na palavra dele: sede santo porque eu sou santo. Então a gente tem que nos santificar cada dia. Não é dizer que eu sou santa, não é dizer que você é santo, não. A gente tem que nos santificar. Cada dia que passa a gente tem que fazer as coisas, lembrar de Cristo. E quando der aquela vontade de fazer o que é errado, a gente volta, retrocede. E faz o que é certo. Está com vontade de fazer o que é errado. Mas não faz. Segura. E faz a vontade de Cristo. Isso é colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Aí você vai ver as coisas começarem a se alinhar. Começar. O Espírito Santo vai fazer o mover na sua vida. Vai fazer o mover. Ele vai fazer o reboliço santo na sua vida. E você vai ver as coisas começarem a dar certo. De acordo com a vontade e o tempo de Deus. Mas você precisa fazer. Tá? E é isso. Quando buscamos o reino de Deus e sua justiça em primeiro lugar, tudo que realmente precisamos nos é dado por Ele. Priorizar Deus não é perder tempo, é ganhar vida. Você sabia disso? Viva hoje colocando o reino no centro. E veja como as outras coisas se alinham com a vontade de Deus, do jeito que eu falei para você agora. Coloca Deus no centro de tudo. Tudo que acontecer na nossa vida, gente. A gente confia em Deus. Confia. Eu já fui chamada de coração de pano. Foi uma maneira da pessoa explicar que meu coração era mole, tá? Coração de pano. Que eu vivia pela fé, que eu tinha muita fé. Tenho fé. Tenho fé porque muitas coisas estão acontecendo assim perto de mim. Será que você pensa que eu vivo na bonança? Vivo não. De jeito nenhum. Mas eu tenho fé. Eu tenho fé que Deus vai arrumar tudo na minha vida. Deus vai alinhar tudo na minha vida. E está alinhando. Está alinhando. Do jeito dele, do tempo dele. Não é do meu jeito, nem do meu tempo. Mas ele está alinhando, está arrumando tudo. E eu creio que em nome de Jesus, tudo que eu tenho vontade, aqui no meu coração,
que é fazer a vontade de Cristo. É pregar a palavra de Deus. Não para me aparecer, mas para ganhar alma para Jesus. Eu sei que isso vai acontecer. Gente, já está acontecendo. Porque a palavra do Senhor diz que a gente tem que pregar o evangelho para todas as nações, para todas as pessoas. E o que eu estou fazendo a cada dia é pregar a palavra do Senhor para você, ensinar a palavra do Senhor para você. Se uma pessoa ligar o celular e ver esse vídeo, eu estou fazendo a vontade de Deus, ele está ouvindo a palavra de Deus. Mas eu tenho certeza que mais de 5 pessoas, de 10 pessoas vai ver esse vídeo. Eu estou fazendo a vontade de Cristo. Eu estou fazendo a obra de Deus, que é pregar a palavra de Deus para você. É fazendo a vontade de Cristo. É colocando Ele em primeiro lugar na minha vida. É renunciando o pecado. É renunciando tudo de errado. Vaidade, tudo. Para andar com Ele, para fazer a vontade dEle. Tá bom? E olha só. Deus e a sua justiça devem reinar na minha vida e na tua vida. Na vida de todos nós. Tá? Coloca Deus em primeiro lugar na tua vida. Ele vai direcionar tudo. Ele vai alinhar tudo na tua vida. E essa é a palavra que eu deixo para você hoje. Tá bom? Você quiser continuar lendo Mateus, você vai continuar, é muito bom. Sou acostumada a falar, gente, que a Bíblia, na Bíblia, a palavra de Deus é pérolas. Quanto mais você lê, mais pérolas preciosas você vai encontrar. Louvado seja Deus. Tá bom? Então é isso. Medita nessa palavra em nome de Jesus. Reflete. E coloca Deus na tua vida com prioridade. Tá bom? Renuncia o mundo. Tá? Eu sou acostumada também a falar nos meus vídeos que eu vivo nesse mundo me desviando, gente. Sabe que é difícil? Porque eu não sou desse mundo. Não sou. Eu estou nesse mundo, vivendo nesse mundo. Porque eu ainda estou viva. Mas quando Deus me levar, eu quero ir para o céu. E é por isso que eu vivo fazendo assim. Cada dia que passa eu vivo assim, sabe? Me santificando. Fazendo a vontade, tentando fazer as coisas certas. Porque difícil é. Mas não é impossível, nem para mim, nem para você. Se colocarmos Deus no centro de tudo. Tá bom? E vamos nos encontrar no céu, no dia que Deus nos escolher, no nome de Jesus. Louvado seja Deus. Então, reflete nesta palavra. É muito bom a gente colocar Deus no centro de tudo. Tá? Ele deu o seu filho unigênito, não é primogênito, é unigênito, único, para morrer pela minha vida e pela sua vida, inocentemente. Para nos livrar do pecado, para nos livrar da morte. Tá? E morreu em morte de cruz, gente. Então, pensa nisso, tá bom? Desejo um ótimo dia para cada um de vocês, de todo o meu coração. Amo você em Cristo Jesus, tá? E até o próximo vídeo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Tchau, um abraço.